Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. A mensagem de hoje tem o tema Batalha sem trégua. No ano de 1867, durante a Guerra Civil, um jovem inglês naturalizado norte-americano estava fazendo uma viagem à Espanha por motivos pessoais, porém ele foi tido como espião. Afinal, estavam em guerra. E agora aquele jovem foi preso. Ele, com dificuldade de se comunicar por causa do idioma, tentou todos os meios explicar que ele não era espião. Porém, o país o prendeu. Os espanhóis o condenaram e, pior, condenaram ele à morte. Ele tentou, inclusive, entrar em contato com o consulado americano, o consulado inglês, e por fim ele foi preso, condenado à morte por espionagem. E no dia marcado ele estava ali, indefeso, amarrado a uma distância, e os soldados espanhóis com os seus fuzis apontados para ele. Isso me faz lembrar que nós estamos em uma batalha e temos um acusador também com seus fuzis apontados para nós. E nessa batalha não há tréguas. Mas contra o que estamos lutando afinal? Em Testemunho para Ministros, na página 444, está escrito: os que vencem o mundo, a carne e o diabo, serão os agraciados que receberão o selo do Deus vivo. Então já encontramos aquilo com o qual estamos lutando. Aqui vemos 3 elementos: o mundo, a carne e o diabo. E a batalha contra esses elementos não tem trégua. Mas afinal, será que é fácil vencer o mundo, a carne e o diabo? Vamos ver algumas situações para que possamos entender que estamos realmente empenhados nesta batalha. A batalha contra o mundo não é fácil. Afinal de contas, o mundo, como está o nosso mundo? Bom, está escrito na palavra de Deus que a terra está contaminada, que o mundo jaz no maligno e que suas obras são más. E o mundo tem uma influência corruptora sobre a igreja. O mundo tenta invadir a igreja e a nossa vida, tenta invadir a nossa vida pessoal com muitas propostas. Aqui nós vemos as tentações, as coisas que são do mundo estão enchendo os olhos de muitos cristãos. E nós vemos que o mundo tenta entrar na igreja através da moda tirana, do regime alimentar, das recreações, da música profana e principalmente das redes sociais, quando são utilizadas de maneira errônea a trazer malefícios. Infelizmente, há muito do mundo em nosso meio e a luta contra essas coisas não tem trégua. Mas nós podemos vencer o mundo. Mas como? Quais são os conselhos da palavra de Deus para que possamos vencer o mundo com suas influências corruptoras? 2 Coríntios, capítulo 6, versos 17 e 18, nos dá a primeira dica. Por isso, saí do meio deles e apartai-vos, diz o Senhor, e não toqueis nada imundo, e eu vos receberei, e serei para vós pai, e vós sereis para mim filhos e filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso. Então, o primeiro conselho é: apartai-vos, não toqueis nada imundo, e eu vos receberei. Para que possamos ser recebidos por Deus, precisamos nos separar. Agora, olha que conselho poderoso, 1 João 2, 15 a 17. Não ameis o mundo e nem as coisas que estão no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que está no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência,
mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Meus queridos irmãos e amigos, nós precisamos deixar o mundo. Olha o que Tiago disse, capítulo 4, verso 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo, torna-se um inimigo de Deus. Muito perigoso. A amizade com o mundo é perigosíssima para a nossa vida espiritual. Em 1 João, no capítulo 5, verso 4, está escrito: porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é possível vencer o mundo? Sim. É possível tirar o mundo da igreja, o mundo da vida, do coração, da família? Sim, é possível. E qual é a vitória que vence o mundo? A nossa fé. Porque todo que é nascido de Deus vence o mundo. Precisamos nascer de Deus, precisamos pertencer ao Senhor para que, pela nossa fé, pela nossa comunhão com Deus, possamos vencer o mundo. E essa é uma batalha sem trégua. Não podemos parar, não podemos descansar desta luta diária. Um segundo elemento que precisamos vencer é a carne. Vamos ler Lucas capítulo 9, verso 23. E dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia sua cruz e siga-me. Então nós podemos ver por aqui que quando negamos ao eu, estamos aí começando a vitória sobre a carne, porque a carne nada mais é do que o próprio eu. E quais são as tendências da carne, do eu? Egoísmo, orgulho, ruim suspeita, cobiça, os defeitos de caráter e aqueles pecados acariciados. Primeiros Escritos 119. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Queridos irmãos e amigos, Deus não pode aprovar a menor satisfação de cobiça ou egoísmo e aborrece as orações, exortações dos que condescendem com estes maus traços de caráter. O interesse egoísta deve ser sempre subordinado, pois se lhe for dado lugar para agir, vai se tornar um poder controlador que contrai o intelecto e endurece o coração e enfraquece o poder moral. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 87. Os que vivem para agradar-se e satisfazer-se a si mesmos estão desonrando ao Senhor. Ele não pode operar por intermédio deles, pois o representariam mal perante os que são ignorantes da verdade. E olha que texto incrível, Caminho a Cristo 43. A luta contra o próprio eu é a maior batalha que já foi travada. A renúncia de nós mesmos, sujeitando tudo à vontade de Deus, requer luta, mas a alma tem que se submeter a Deus antes de poder ser renovada em santidade. Então, qual é a maior luta? É contra o próprio eu, a batalha maior que já foi travada. A vida cristã é uma batalha e uma marcha. Nesta guerra não há trégua. O esforço deve ser contínuo e perseverante. Ninguém será levado para o alto sem árduo e perseverante esforço em prol de si mesmo. Todos têm de se empenhar por si nessa luta. Nenhuma outra pessoa pode combater os nossos combates. E para vencer o eu, precisamos estudar um pouco sobre a vida de Paulo. Veja que a vida do apóstolo foi um constante conflito com o próprio eu. Ele disse: cada dia morro. Sua vontade, seus desejos lutavam cada dia com o dever e a vontade de Deus.
Em vez de seguir a inclinação, ele fazia a vontade de Deus, embora crucificando a própria natureza. E ao fim de sua vida de conflito, olhando para trás as lutas e triunfos da mesma, Paulo pôde dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. Carecemos da experiência possuída por Paulo, quando ele escreveu: estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, olha o eu aqui, ó, o eu não vive mais. Quem vive agora? Mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Meus amados, Deus pede fidelidade em tudo. É tempo de abandonarmos tudo que nos impede a nossa santificação. Precisamos olhar para Cristo. O Senhor requer que sejamos aquelas pessoas citadas no livro Educação 57. O que está escrito? A maior necessidade do mundo é de homens que se não comprem, nem se vendam, homens que no íntimo da alma sejam tão verdadeiros e honestos, homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo, homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus. É somente esse tipo de caráter que poderá vencer. O terceiro elemento que precisamos vencer é o diabo. Vamos ler Apocalipse 12, verso 12, ali na segunda parte. Diz assim: ai dos que habitam a terra e o mar, porque o diabo desceu até vós com grande ira, pois ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então, o nosso inimigo tem grande ira. Por isso que Pedro nos aconselha na sua primeira carta, capítulo 5, verso 8. Sede sóbrios, sede vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, como um leão que ruge, buscando a quem possa devorar. E o inimigo atua. Ele tem até uma comissão. Já leram Vida e Ensino 171 a 174? Lá fala da comissão de Satanás. Vi que Satanás mandou seus anjos armar ciladas, especialmente contra aqueles que estavam esperando o segundo aparecimento de Cristo e guardando todos os mandamentos de Deus. Satanás disse aos seus anjos que as igrejas estavam dormindo. Veja só, ele sabe que as igrejas estão dormindo. Precisamos então despertar. Ele aumentaria seu poder e prodígios de mentira e assim as poderia reter. Poderão professar o que quiserem, tão somente fazei-os cuidar mais do dinheiro do que do êxito do reino de Cristo ou da disseminação das verdades que odiamos. Isso é Satanás falando com os anjos dele na comissão. Apresentai-lhes o mundo em sua forma mais atrativa, para que o amem e idolatrem. Promovei perturbação e confusão se for possível. Destruí o amor de uns para com os outros. Desanimai e enfraquecei seus pastores, pois nós os odiamos. Apresentai toda desculpa plausível àqueles que têm meios para que não os entreguem. Batei-vos por todo palmo de terreno, fazei que a cobiça e o amor às coisas terrestres sejam o traço predominante de seu caráter. Enquanto predominarem estes traços, a salvação e a graça estarão para trás. Reuni todas as atrações em redor deles e serão certamente nossos. Que terrível, meus queridos irmãos e amigos. Veja como o inimigo arma ciladas. Infelizmente, muitos caem nessas ciladas. Muitos estão perdendo o amor a Deus, perdendo o amor
uns para com os outros. Muitos estão cobiçando as coisas deste mundo sem se dar conta que são ciladas do nosso inimigo. Sabendo que seu tempo é breve, Satanás leva os homens a se tornarem mais e mais egoístas, avarentos, e então exulta ao vê-los entretidos consigo mesmos, mesquinhos, miseráveis, egoístas. Se os olhos destas pessoas pudessem abrir-se, veriam Satanás em triunfo infernal, exultando sobre eles e rindo-se da loucura dos que lhe aceitam as sugestões e caem em suas ciladas. E ele sabe exatamente com que elementos tem de tratar, emprega sua infernal sabedoria em vários ardis, a fim de enlaçar almas para a ruína. E ele observa cada passo que se dê e faz muitas sugestões. Sabia que ele tem 4 degraus? Pois é, são 4 degraus. O primeiro é a sugestão. O segundo é a imaginação, depois o consentimento e por último a ação. Ou seja, ele sugere, faça isso, faça isso. Aí é uma sugestão apenas. Mas agora vem a imaginação, a alma começa a imaginar, fica pensando, remoendo aquilo ali, até que ela consente. Aí vem o consentimento em fazer e por último a ação. É assim que ele trabalha. Mas podemos vencer esse inimigo. Primeiro conselho, Efésios 4:27. Não deis lugar ao diabo. Esse é o primeiro conselho. Mas veja, nós precisamos vencer, mas para isso precisamos seguir esse conselho de Tiago 4, verso 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas para que o diabo fuja de nós, precisamos primeiro nos sujeitar a Deus. Aí sim podemos resistir e ele vai fugir. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, para vencer essas ciladas, a armadura de Deus. Se nós não nos revestirmos desta armadura, não vamos poder resistir e nem enfrentar. 1 João 3,8 diz: aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado. Para quê? Para que ele pudesse destruir as obras do diabo. Mas agora a pergunta é: com que arma? Com que arma se pode vencer as ciladas do inimigo? Vamos ler Apocalipse, capítulo 12, verso 11. Olha que interessante. E eles quem? O povo de Deus, os cristãos fiéis. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Olha que a arma, o sangue do Cordeiro, e pela palavra do seu testemunho. E eles não amaram as suas vidas até a morte. Aqui está a poderosa arma, e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Prezados, nossa batalha não tem trégua. Precisamos vencer o mundo, a carne e o diabo, e se pararmos a nossa luta diária, seremos vencidos. Temos o mundo, a carne e o diabo para vencer. E para isso precisamos lutar, formar barreira, fechar as portas e pedir socorro divino. Satanás tem seus fuzis apontados para nós, o povo de Deus. Não podemos nos defender, assim como aquele homem que estava lá amarrado com os soldados espanhóis apontando os seus fuzis, pronto para tirar-lhe a vida. Ele estava prestes a ser morto, a ser fuzilado, quando de repente 2 carruagens se aproximaram. Em uma delas estava o cônsul americano e na outra o cônsul inglês. Ambos desceram de suas carruagens, passaram pelos soldados espanhóis, se aproximaram daquele homem. O cônsul inglês o envolveu na bandeira britânica e o cônsul americano
também o envolveu na bandeira estrelada dos Estados Unidos. E eles olharam para os soldados espanhóis e disseram: atirai nessas bandeiras se forem capazes. E os soldados espanhóis nada puderam fazer, porque ali estavam representadas duas grandes nações. E nós, para vencermos esta batalha, também precisamos nos envolver na bandeira ensanguentada do príncipe Emanuel, para que tenhamos força para vencer o mundo, a carne e o diabo. Que Deus nos ajude, nos fortaleça para que a nossa vitória seja completa e que esta batalha sem trégua chegue, enfim, ao seu término. Que o Senhor nos dê esta vitória em nome de Jesus. Amém.